com a doutora Roberta Morgado, para mais uma aula do curso do Departamento de Tireoide, dando continuidade às nossas aulas esse ano. Quero agradecer a presença de todos os participantes. Depois, mais ao final da aula, vocês podem fazer as suas perguntas, se quiserem, durante a aula também. E eu as farei para a doutora Roberta. E o objetivo é ter uma interação maior. Então, pessoal, por favor, sinta-se à vontade para perguntar. A doutora Roberta Morgado vai nos apresentar algumas atualidades que nós temos em relação ao tratamento com radioiodoterapia, como a palestra dela já demonstra indicações, evidências atuais, controvérsias. Então, é um tema muito interessante em relação ao tratamento para nós, que cuidamos muito dessas patologias, especialmente a neoplasia da tireoide. E o objetivo é sempre nos aprimorar. Aos residentes que estão assistindo, no final, por favor, podem solicitar um e-mail para a Andréia para pedirem o certificado. A aula vai ter uma extensão entre 30 a 40 minutos, eu vou deixar a doutora bem à vontade para isso, e no final nós faremos mais uns 20 a 30 minutos de perguntas. Você tem alguma dúvida? Rô, como é que está? Não, Juliano, nenhuma dúvida, obrigada. Tá bom, eu vou te apresentar. Pessoal, a doutora Roberta, ela é especialista em medicina nuclear pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, lá no HC, na FiliUSP, e é médica nuclear assistente do Serviço de Medicina Nuclear da Beneficência Portuguesa e do HC da FMUSP. Então, doutora, por favor, eu vou desligar o meu áudio. Fique à vontade para expor a sua aula. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Juliano, pela apresentação e, mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar de tireoide, é a minha área de interesse principal, né? Também outras terapias, né, em medicina nuclear, mas tireoide é a minha grande querida. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa minha aula, de trocar experiências também, porque eu acho que em tireoide, especialmente, a equipe multidisciplinar, esse envolvimento de várias especialidades é fundamental na condução dos nossos pacientes. Então, eu vou iniciar a aula com os tópicos que eu gostaria de englobar nessa aula, né? Iniciando com uma discussão de baixo risco, onde se questiona fazer ou não a iodoterapia, até quadros mais avançados, onde a iodoterapia já não tem mais um papel tão significativo e o PET-CT começa a ascender como um método diagnóstico. E também novas terapias, possibilidades terapêuticas no cenário da iodorrefratariedade. Então, a gente tem bastante novidade por aí. Então, em relação à iodoterapia, a neoplasia é bem diferenciada da tireoide. Ao indicar a iodoterapia, é importante ter em mente qual é o objetivo principal dessa indicação. Então, se é a ablação do tecido remanescente, eliminar esse tecido remanescente para simplificar o follow-up através da tiroglobulina, ou então o objetivo é destruir células tumorais, residuais ou metastáticas, no caso de uma terapia adjuvante. Essa é a principal questão quando você indica uma iodoterapia. Ainda em relacionado à decisão de tratar, alguns questionamentos têm que ser feitos. Se o paciente tem um risco relevante de recorrência, se a realização da PCI pós-dose vai auxiliar no estadiamento pós-operatório desse paciente, se a radioterapia vai facilitar o segmento desse paciente, e se o paciente tem um risco significante de ter uma doença metastática ainda ávida ao iodo. A eficácia da ablação no tecido tireoidiano remanescente, ela já foi comprovada em diversos estudos há muitos anos, e a gente sabe que essa ablação ela é bem eficiente em reduzir a recorrência do tumor, inclusive reduzir o risco de novas metástases em pacientes de todas as idades, além de reduzir o risco de morte relacionada à doença da tireoide, ou neoplasia de tireoide, em pacientes acima de 40 anos, como mostra esse gráfico, onde os pacientes morreram menos, nesse estudo antigo, mas com ele bem significativo, quando submetidos à ablação pelo iodo radioativo, versus pacientes que não fizeram nada, nenhum tipo de intervenção pós-cirurgia, e pacientes que fizeram apenas a supressão do TSH. Então, a ablação ela tem uma eficácia já comprovada. A questão é ablação em pacientes de baixo risco. Quando a gente extrapola essas informações para pacientes de baixo risco,
sabe-se que o benefício não é tão evidente, principalmente naqueles pacientes que têm tumores abaixo de 1,5 centímetro, que não são metastáticos e também não têm linfonodos regionais adjacentes. A própria ATA, né, a Associação Americana de Tireoide, não tem uma indicação clara em relação a tratar, hablar esses pacientes de baixo risco. E a grande crítica em relação a essa indicação da ATA, ou então essa falta de indicação, é que a própria ATA, ao estratificar os pacientes, inclui no mesmo grupo pacientes que têm um microcarcinoma, um tumor até 4 centímetros, tudo no mesmo grupo, entendeu? E não recomendo o tratamento nesse caso de pacientes num grupo muito heterogêneo, inclusive em pacientes N1, que tem micrometástase linfonodal, onde a ablação tem, sim, um significado e um ganho comprovado de eficácia. Então, essa é a grande questão em relação à indicação da ATA de não tratar esses pacientes de baixo risco. Algumas séries demonstram não haver diferença tanto em sobrevida global quanto em sobrevida livre de progressão de doença em pacientes que fizeram e não fizeram radioterapia, no cenário baixo risco. A grande questão desses trabalhos envolvendo pacientes de baixo risco é o que a gente acabou de falar, esse viés de seleção dos pacientes e tentar identificar quem são os pacientes verdadeiramente baixo risco. Então, a aplicação da radioterapia em baixo risco ainda é muito controversa. Em alguns casos, só o segmento é indicado, né? Como, por exemplo, nesse caso, a paciente optou, era uma paciente de baixo risco, ela optou por não fazer a iodoterapia. Ela tinha uma quantidade de remanescente tiroidiano significativa, mas era um paciente de baixo risco pelo anato patológico. A PCI dela, feita em outro serviço, que não é o meu serviço, mostrava uma tiroglobulina estimulada de 2, e a paciente resolveu só seguir fazendo a supressão do TSH. Ao longo da evolução da paciente, foi visto que a tiroglobulina foi caindo, foi decrescendo, até chegar no nível indetectável, e a PCI também, a gente não consegue mais identificar de forma significativa aquele remanescente tiroidiano. Então, nesses casos, o próprio segmento, só com a supressão hormonal, foi suficiente para eliminar o remanescente tiroidiano, deixando ainda mais duvidosa a indicação da ablação em pacientes de baixo risco, principalmente se o paciente for classificado como muito baixo risco. Se após todos esses questionamentos anteriores, né, tratar ou não tratar um paciente, o paciente é ou não baixo risco, optarmos por tratar um paciente de baixo risco com iodo radioativo, é importante a gente definir o melhor cenário para este paciente, né? Em 1997, esse trabalho icônico do Mazzaferri já dizia que doses menores de até 50 centímetros poderiam ser suficientes para reduzir o risco de recorrência nesses pacientes de alto risco, de baixo risco, perdão. Então, provavelmente a gente tratou por muito tempo com doses um pouco maiores, de até 100 mg, pacientes que, na verdade, eram baixo risco e não tinham indicação de ter tanta exposição à radiação. Esse trabalho foi um divisor de águas, ele foi lançado em 2012, em relação a esses pacientes de baixo risco. Ele estudou pacientes em vários cenários, tratados com 30 mg, com 100 mg, pacientes que foram submetidos ao preparo com supressão hormonal durante um mês e uso do TSH recombinante. E o trabalho concluiu, sendo um trabalho muito bem feito, randomizado, fase 3, multicêntrico, que não houve diferença na taxa de sucesso de ablação. Portanto, se a gente optar por tratar um paciente de baixo risco, e esse for verdadeiramente baixo risco, a melhor opção em termos de exposição à radiação é usar uma dose baixa de 30 mg e manter a qualidade de vida do paciente através do TSH recombinante. Quando se acrescenta fatores de risco a essa estratificação de recorrência, fica ainda mais difícil de definir como e quando tratar esse paciente. Não existe uma fórmula mágica, a gente ainda individualiza caso a caso, né? Alguns fatores são mais significativos quando a gente considera tratar ou não o paciente ou qual dose administrar, como, por exemplo, histologia desfavorável, extensão extratiroidiana grosseira, o número de linfonodos, se esse linfonodo tem extravasamento extracapsular, e se tumores estão acima de 4 centímetros ou não. Esforços no sentido de padronizar e ampliar a qualidade do anato patológico dos relatórios, eles são necessários e são muito bem-vindos. Alguns colegas, inclusive, têm tido essa tentativa de padronizar esses anatopatológicos, e eu acho que essa é a grande dificuldade, não só de vocês, cirurgiões, mas também nós, médicos nucleares, quando a gente recebe o paciente no nosso consultório, de tentar extrair o máximo de informação desse anatopatológico, né, e estratificar da melhor forma esse paciente. Acho que é uma dificuldade de todos.
O nível de evidência da radioterapia ainda é ineficaz em muitos cenários, né? E algumas categorias a gente tem um nível de evidência bem baixo mesmo. Não por ineficiência do iodo, porque o iodo ele é super comprovadamente efetivo e super direcionado para a terapia, né, da neoplasia bem diferenciada de tireoide, mas muito provavelmente pela essa falha que nós temos em estratificar os nossos pacientes. Então, nossos trabalhos estão sempre essa questão de falha de estratificação, e a gente não consegue chegar num resultado de eficácia superior. Nenhum dos sistemas atuais de estratificação e estadiamento, eles englobam os testes moleculares, né? Eu acredito que a incorporação desses testes moleculares, ele vai ser fundamental quando a gente for estratificar os nossos pacientes. A gente já conhece a assinatura molecular de muitos dos nossos tumores da tireoide, então a gente sabe quais são os genes relacionados com uma pior prognóstico, como no caso do BRAF, ou então em pacientes que vão ter um tumor mais indiferenciado e mais agressivo, como no caso do TET, do P53, a gente infelizmente não tem essa aplicabilidade clínica ainda disponível, né, na grande maioria dos centros, a gente não faz isso de rotina, mas eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande na forma como a gente vai conduzir esses pacientes. Claro que esses testes moleculares, eles estão sendo mais estudados num cenário mais inicial, na citologia, e quando existe uma dúvida de operar ou não o paciente, ou então de fazer ou não lobectomia, ou totalizar essa tiroidectomia, mas eu acredito que além desse cenário que tem um impacto bem significativo, principalmente para vocês cirurgiões, os testes moleculares vão ser bem importantes na hora da gente definir o prognóstico desses pacientes, né? E eu acredito que eles vão acrescentar na nossa estratificação. Portanto, o que se sabe até hoje é que não há consenso, né? Não tem nenhum estudo clínico randomizado com N significativo, não tem estudos prospectivos controlados, o câncer da tireoide é muito indolente, então nós temos um tempo de segmento desses pacientes de muitos anos, por isso tudo ter uma validade diagnóstica e uma acurácia diagnóstica significativa, ele tem que ter um segmento de mais de 10 anos, e na ausência desses estudos de maior impacto, o que a gente acaba seguindo é a diretriz da ATA, né, que a última atualização foi 2015. Atualizações nas diretrizes da ATA, elas devem incorporar nos próximos anos uma tendência à redução da dose do iodo radioativo. Então, deixar de tratar aqueles pacientes que são muito baixo risco e baixo risco, né, como nesse cenário, e tratar o paciente com doses menores, mesmo aqueles pacientes que já têm algum nível de evidência metastática, como foi descrito aqui pelo Dr. Schumberger nesse fluxograma. Isso, na verdade, não é o que a gente faz na prática clínica. A maioria dos serviços ainda usa doses um pouco mais altas, e muitos serviços ainda no Brasil não usam doses de 30 miliquirris para tratar os pacientes, inclusive para ablação. Mas é o que a gente tem visto de mais recente na literatura, o que tem surgido de desafios na mudança de conduta desses pacientes, são doses mais baixas, não tão agressivas em relação ao valor de miliquirri, e é o que a gente consegue chegar mais próximo de valores atuais. Como eu disse, na prática clínica a gente não utiliza isso, na maioria dos serviços, e a gente ainda utiliza doses empíricas e não personalizadas, apesar de a gente tentar estratificar da melhor forma os nossos pacientes. O que a gente poderia melhorar em relação a essas doses empíricas seria o cálculo dosimétrico, né? O cálculo dosimétrico nada mais é do que determinar exatamente para quantidade de tumor que o paciente tem, o número de lesões, a quantidade de radiação que ele deve tomar. Com esses cálculos dosimétricos, a gente sabe que a dose que a gente fornece para o paciente, ela está muito aquém do que ele deveria receber. Mas a gente acaba estratificando esses pacientes em risco e acaba dando doses mais ou menos fixas para cada nível de estratificação. Então, sabe-se que a dose absorvida pelo tumor, ela deve exceder 80 grays, que é uma unidade de radiação, para a gente obter uma resposta terapêutica. Em até metade dos casos, a gente não consegue obter essa dose, principalmente nos pacientes metastáticos. Esse trabalho, bem interessante, ele fez uma comparação entre o cálculo dosimétrico versus o cálculo da dose empírica que a gente usa na nossa prática clínica. E o trabalho demonstrou um benefício clínico evidente do cálculo dosimétrico, então determinar exatamente o quanto que aquele paciente precisa tomar, principalmente nos pacientes de alto risco, reduzindo assim a probabilidade do paciente progredir e com a maior probabilidade do paciente atingir uma resposta completa, com ganho, inclusive, de sobrevida livre de progressão. Infelizmente, o cálculo dosimétrico não é uma coisa prática de ser realizada, porque você depende de várias imagens do paciente ao longo do tempo, então o paciente deveria voltar ao serviço de medicina nuclear pelo menos em 3 ou 4 ocasiões,
Em cada ocasião, ele faz uma PCI, uma imagem de corpo inteiro, adicionada ou não uma imagem de tomografia, que é o nosso SPECT, e a partir disso são geradas curvas de atividade pelo tempo, para a gente determinar quanto de radiação que a gente tem que administrar para cada área desse paciente. Então, não é uma coisa factível de ser realizada na prática clínica, nem todos os centros fazem. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir cálculos dosimétricos bem eficazes, e na própria literatura, a gente não tem grandes ensaios clínicos e nem padronização desse cálculo dosimétrico, então é difícil de aplicar na prática clínica. Diante dessa ausência de cálculo dosimétrico, na prática o que a gente utiliza é as ferramentas para tentar melhorar a dose administrada, para tentar individualizar cada vez mais a dose que esse paciente deve receber. A PCI diagnóstico, a PCI pré-dose, ela tem esse papel, né, de tentar chegar numa melhor dose terapêutica possível para aquele paciente, e a gente tem indicação de realizá-la quando a gente tem um relatório anatopatológico incompleto, então quando a gente não sabe realmente como esse paciente foi operado, o que realmente permaneceu, qual era o tamanho da extensão desse tumor, se tinha linfonodos presentes ou não. Nesse caso, a gente sempre opta por fazer essa PCI diagnóstica antes da dose terapêutica. Quando temos ultrassons inconclusivos em relação à extensão do remanescente tiroidiano ou de doença residual, a gente conhece a dificuldade do ultrassom em relação a analisar a área do leito tiroidiano após cirurgia, né? Então, isso é muito operador dependente, não são todas as pessoas que conseguem fazer isso de forma efetiva. Então, a gente lança a mão dessa PCI pré-dose, ou PCI diagnóstico, para conseguir obter mais informações em relação ao nosso paciente. No nosso serviço, e até mesmo por indicação do ATA, a gente usa doses mais baixas, normalmente 2 mg de iodo 131 para realizar essa imagem, e a gente não tem disponível no Brasil de forma efetiva o iodo 123 para fazer também essa avaliação diagnóstica. Então, nesse caso, a PCI nos permite uma conduta mais individualizada dos nossos pacientes. O SPECT-CT, que nada mais é a associação da medicina nuclear com a tomografia, a gente tem equipamentos já disponíveis no mercado brasileiro que fazem no mesmo momento tanto a imagem da PCI do iodo 131, a imagem funcional, como a imagem estrutural da tomografia, nos permite aumentar muito a nossa acurácia diagnóstica, determinando a localização, né, da captação, e o que significa aquela captação, se é doença residual, se é um linfonodo. Então, essa é uma captação fisiológica, isso nos permite ter informações mais apuradas dos nossos pacientes, e a gente, sempre que possível, nos casos duvidosos, a gente também lança a mão dessa ferramenta. Então, a PCI diagnóstica é de fundamental importância quando a gente está investigando pacientes pré-dose terapêutica, e depois também no segmento, a gente vai conversar mais sobre isso depois. Para a gente ter uma PCI diagnóstica de boa qualidade, isso é importante quando vocês tiverem essa informação em mãos no consultório de vocês, como analisar se a PCI foi feita de forma adequada. Primeiramente, o paciente tem que ter feito um preparo rigoroso, isso é fundamental. Então, a dieta pobre em iodo, a exclusão de contaminantes é importante, e a gente individualiza caso a caso, por isso que sempre, mesmo frente a uma PCI diagnóstica, a gente faz uma consulta médica antes com esses pacientes para orientar o que deve e o que não deve ser consumido. Uma PCI diagnóstica também tem uma boa qualidade se ela é feita sob vigência de um TSH elevado, então tem que ser acima de 25 a 30. Se for abaixo disso, provavelmente a gente vai deixar de enxergar coisas na PCI, então ela não vai ser eficiente. Como já foi falado, o SPECT-CT também acrescenta bastante informação para a gente em termos de acurácia diagnóstica. E o uso do TSH recombinante também, que a gente usa de rotina no serviço, né, serviço particular, também acrescenta informação, porque sempre garante um TSH elevado, então o paciente a gente consegue fazer no melhor momento para enxergar as lesões que a gente busca, mas a gente já sabe que num cenário de estudo, num cenário de pacientes que não têm tanto recurso financeiro, não é uma medicação disponível, ela é alto custo, né, e às vezes a gente se pergunta se vale a pena usar o Thyrogen, né, o TSH recombinante, tanto na PCI diagnóstica quanto na dose terapêutica. De forma prática, na minha rotina, a gente não tem grandes problemas em relação aos convênios, a maioria dos convênios cobre tanto o Thyrogen na PCI terapêutico quanto na dose terapêutica. A gente utiliza um intervalo de 2 a 3 meses entre os estudos. Isso garante também que o convênio cubra os custos dessa utilização dupla, mas existem alguns protocolos que fazem no mesmo momento, com uma dose única do Thyrogen, tanto a PCI
quanto a dose terapêutica, como aqui demonstrado. Então, o paciente faz no primeiro dia uma injeção do Tyrogen, no segundo dia repete essa injeção, nesse mesmo dia recebe uma dose do iodo radioativo, que pode ser 123 ou 131. No dia seguinte, ele faz a imagem e já vai direto para a dose terapêutica. Ao meu ver, esse modelo não tem muito sentido, porque se você for optar por usar a PCI diagnóstica para melhor estratificar o seu paciente, você já vai ter que decidir a dose desse paciente antes mesmo de fazer a PCI. E como que funciona no Brasil? A gente solicita essa dose terapêutica do paciente sempre com uma semana de antecedência, pelo menos uma semana de antecedência, para o órgão do governo que fornece esse material radioativo para a gente. Então, a gente tem que, antes de fazer a imagem da PCI diagnóstica, saber o quanto que o paciente vai tomar de dose. Então, na verdade, essa imagem de PCI pré-dose, ela acaba não tendo muito valor, não vai mudar a minha conduta, eu vou acabar dando aquela dose que eu já tinha pré-determinado para o meu paciente. Por isso que, no meu ver, esse modelo não faz muito sentido. Então, em que momento a gente deve indicar a PCI pré-dose ou a PCI diagnóstica? Eu enxergo dois momentos ideais, que são momentos extremos. Aqueles pacientes, quando eu pretendo não tratar o paciente, então pacientes de muito baixo risco, então de baixo risco, onde eu quero apenas definir se o volume de remanescente tireoidiano é muito significativo. Esse paciente normalmente tem uma tireoglobulina baixa já no pós-operatório, e eu vou optar apenas por um segmento, e essa PCI vai me servir para ser a imagem basal desse segmento. Ou então, na extremidade desses casos, onde o paciente tem um alto risco de recorrência, quando eu não tenho informações adicionais do anatopatológico, então o anatopatológico é inconclusivo, eu não consigo estratificar de forma adequada esse meu paciente. Quando a tireoglobulina pós-operatória tem níveis elevados, normalmente acima de 10, então isso levanta a hipótese de um risco elevado de metástase, linfonodos residuais. Então, nesses casos, eu utilizo a PCI pré-dose para mudar a conduta. Então, definir se eu devo realmente investigar melhor esse paciente, se ele ainda tem doença linfonodal que vale ser operada antes da iodoterapia. Então, seriam esses dois extremos da utilização da PCI. Quando eu não vou tratar e eu quero uma imagem basal de segmento, ou quando eu vou tratar, mas eu não sei exatamente o que eu vou tratar. A PCI diagnóstica ela deve ser usada também no segmento do câncer da tireoide, em vários momentos durante esse segmento, e a gente utiliza, então, essa PCI para, nesse conceito de estimativa de risco dinâmica. Esse conceito é um conceito relativamente novo, foi o Tuttle, que é um grande publicador em relação à tireoide, que definiu esse conceito de estadiamento dinâmico. Por quê? Porque aquele paciente que foi definido como baixo risco no pós-cirúrgico imediato, provavelmente ele vai se manter como baixo risco, mas existem alguns pacientes que mudam durante o segmento, durante a sua evolução. De baixo risco, eles adquirem um risco mais elevado, começam com linfonodos metastáticos, ou então em pacientes que são alto risco após a cirurgia e após a ioterapia ter uma resposta completa e se comportam como pacientes de risco intermediário a risco baixo. Então, isso ao longo do segmento do paciente, é importante a gente reestratificar esse paciente, fazer essa estimativa dinâmica do risco desse paciente. Isso é um conceito bem importante e bem atual. Então, o que se deve fazer em relação aos pacientes com câncer da tireoide, por ser um tumor indolente, é seguir esses pacientes. A gente tem a vantagem de ter um grande marcador dessa doença, que é a tireoglobulina, né? Se mantém elevada, inclusive em pacientes que têm algum grau de indiferenciação. Existem basicamente 3 cenários em relação à tireoglobulina depois que o paciente é submetido a tratamento inicial. Normalmente consiste na cirurgia e na ioterapia. Então, a tireoglobulina ela pode cair, né, após a terapia inicial. Ela significa, então, uma resposta completa desse tumor. Ou então ela pode demorar, ter um platô para atingir essa queda, demorar um pouco mais para conseguir cair, e a gente chama isso de persistência bioquímica, ou então ela pode se elevar de forma progressiva e identificar para a gente algum grau de progressão, então, de pior prognóstico desse paciente. Baseada nisso, foi criada uma classificação de resposta em 4 grandes grupos. E é interessante que essa classificação de resposta, ela foi extrapolada depois para outros tipos de terapia. Então, quando a gente pensa em terapia-alvo em câncer de tireoide, outros tipos de... Em outro momento do segmento do paciente, a gente pode extrapolar esses mesmos conceitos de resposta para esses outros momentos. Mas pensando num cenário pós-iodoterapia e pós-cirurgia, o paciente pode ser dividido entre excelente resposta
onde o paciente deve ser só seguido, né, de forma não tão contínua, principalmente pelo nível de tireoglobulina. Cenário de resposta bioquímica incompleta e resposta estrutural incompleta, onde, nesses casos, a conduta conservadora ela é a mais eficaz, não tem benefício nenhum na literatura em relação à redose imediata desses pacientes, então o segmento é o grande segredo desses casos, e uma resposta indeterminada, que nesses casos você tem que prosseguir a investigação diagnóstica. É importante fazer esse raciocínio de reclassificar o seu paciente quando ele volta da iodoterapia após a cirurgia. Então, em qual classificação esse paciente está e como devo seguir esse paciente a partir disso. No caso da persistência bioquímica, a maioria dos pacientes é reclassificado como sem evidência de doença ao longo do tempo, não sendo necessário nenhum tratamento nem cirúrgico, nem de radiodo adicional. Então, em persistência bioquímica, o segredo é paciência em câncer de tireoide, então acompanhamento, né? Quase a maioria dos pacientes, a metade desses pacientes em persistência bioquímica, eles vão atingir uma remissão bioquímica espontânea, né, num período de tempo relativamente longo, então isso requer um bom relacionamento do médico com o paciente, tanto o médico nuclear quanto o cirurgião, já que esse paciente ele vai ter que ter a paciência de acompanhar e seguir de forma bem regrada, né? Então, isso não serve para todos os pacientes, a gente tem que identificar qual paciente que vai conseguir tomar essa conduta. E a gente sabe que no caso de persistência bioquímica, a partir de um segmento mais prolongado, na maioria das vezes a dose empírica, né, uma dose de 200 mg, que a gente fazia muito no passado, né, esses pacientes que ainda possuem uma tireoglobulina estimulada ou não estimulada elevada, a gente normalmente fazia uma dose empírica de 200 mg. A gente sabe que, na verdade, hoje em dia, essa dose não é mais necessária na grande maioria dos pacientes. Então, é só realmente acompanhar e aguardar. O segmento da persistência bioquímica ele envolve principalmente exames de imagem e a dosagem da tireoglobulina de forma seriada. O ultrassom ele é útil se for em alto risco de recorrência local, sempre atrelado aos valores de tireoglobulina. Acho que qualquer exame de imagem nesse cenário tem que ser atrelado ao valor de tireoglobulina. O controle dos nódulos pulmonares pode ser feito através da tomografia computadorizada de tórax. E existe o cenário da PCI e do PET-CT com FDG, né? Até por indicação do ATA, nesses pacientes que têm um risco um pouco mais elevado, a PCI diagnóstica ela pode ser realizada, ela deve ser realizada no intervalo menor de 6 meses até 1 ano, após a radioterapia, e ela é útil no segmento desses pacientes, com nível de recomendação bastante forte. Mas, se a minha PCI continua vindo negativa e a minha tireoglobulina continua elevada, né, o que fazer nesse cenário? Os motivos para isso podem ser 3, né? Então, uma baixa captação tumoral, ou um tumor muito pequeno que eu não consigo enxergar na minha imagem diagnóstica de varredura, aí o SPECT-CT pode acrescentar informação, ou tumores que perdem a capacidade de ou interceptar ou de organificar o iodo, mas ainda liberam e sintetizam a tireoglobulina. Então, a gente tem esses 3 cenários para investigar quando a PCN é negativa e a tireoglobulina ainda é elevada. Nestes casos, raramente a dose empírica de 200 mg é indicada. Então, aquela dose máxima do passado a gente normalmente não indica. Mesmo que existe uma diferença do que a gente enxerga numa PCI diagnóstica de 2 mg em relação a uma PCI de 200 mg. No passado, se fazia muito isso, dava uma dose de 200 mg para o paciente para ver se a gente enxergava mais doença do que foi visto na PCI diagnóstica. Mas isso não traz benefício para o paciente, então você vai expor o paciente a uma dose de radiação sem benefício claro a ele. Nesses casos, a melhor opção é o PET-CT com FDG, que demonstra indicação em doença indiferenciada. A gente normalmente não sabe em que grau de indiferenciação está esse paciente, que tem uma PCI negativa, uma tireoglobulina elevada. Existe o fenômeno de flip-flop, que é a relação inversa entre o quanto que o paciente capta de iodo, o quanto que ele capta de FDG. Então, quanto mais indiferenciado é o paciente, mais FDG ele vai captar e menos iodo ele vai concentrar. Então, fazendo o estudo de PET-CT, a gente consegue identificar em que grau de indiferenciação está esse paciente, e o ideal é somar essas duas informações, a informação da PCI mais a informação do PET-CT. Na nossa instituição, a gente tem um protocolo que na mesma semana a gente faz tanto o PET-CT quanto a imagem da PCI, utilizando o TSH recombinante, e a gente também tem o benefício do estímulo do TSH recombinante para o estudo de PET-CT, além de obter a informação da tireoglobulina estimulada.
Então, esse é um exemplo do paciente que tem indicação de fazer PET-CT, o paciente tem uma doença avançada, ele até responde ao iodo em algum momento, começa a progredir a tiroglobulina no nível ascendente e a PCI não acompanha esse valor de tiroglobulina. Nesse momento, a gente lança a mão do PET-CT. Então, o PET-CT é o exame de escolha na avaliação de extensão da doença, né? A gente vê, nesse caso, uma extensa doença concentrando o radiofármaco. Esse é um exemplo típico, até o Juliano conhece esse paciente. O paciente abriu um quadro de doença metastática pulmonar importante. No mesmo momento, ele fez PCI e PET-CT. A gente mostra a extensão muito maior da doença indiferenciada do que doença diferenciada. Então, que a gente consegue visualizar bem a indicação dos dois estudos para avaliar o grau de indiferenciação desse paciente. E o PET-CT, que em muitos momentos até agora foi subjugado no câncer de tireoide, então, como se não tivesse indicação para o câncer de tireoide, vem sendo cada vez mais usado, não só em avaliação de pacientes em níveis mais avançados de doença, em graus de indiferenciação, mas também em níveis iniciais, até mesmo no estadiamento desses pacientes. Como, por exemplo, pacientes que têm histologia desfavorável, como esse paciente que tem uma célula de Hürtel ao diagnóstico patológico. O primeiro exame desse paciente já foi um PET-CT, e existem, inclusive, indicações na literatura da utilização do PET-CT em avaliações pré-operatórias. Então, cada vez mais a gente vai trazendo o PET-CT com FDG para cenários mais precoces no câncer de tireoide, principalmente quando a gente sabe que a histologia desse paciente é desfavorável. O papel do PET-CT, além do diagnóstico, também tem um papel de prognóstico. A gente sabe que pacientes que têm uma tiroglobulina elevada e o PET-CT negativo tem um prognóstico mais favorável, e aqueles pacientes que têm um PET-CT positivo com SUV, que é o valor de quantificação muito elevado, um alto volume de doença, esses pacientes têm, inclusive, impacto em sobrevida, uma menor sobrevida. Já existem trabalhos nesse sentido. O PET-CT pode determinar conduta, né? Então, a gente, a partir do exame de PET-CT e a partir do volume tumoral que o paciente tem, a gente determina a conduta. Se positivo, a gente direciona o paciente para terapias-alvo ou cirurgia, que se tiver alguma localização passível de cirurgia, ou então radioterapia e outras terapias que são possíveis. Se o paciente é negativo PET-CT, um acompanhamento é possível desses pacientes, ou então uma nova dose empírica para saber se em algum momento ele vai ainda concentrar iodo radioativo. Então, pode ser que nesses pacientes ele é determinante de conduta. Então, aqui demonstrando uma doença iodo refratária, né, o paciente deixa de captar iodo, tem um PET-CT bem positivo. Nesses casos, o PET-CT também serve de acompanhamento e definição desses pacientes. A refratariedade em câncer de tireoide também é bastante controversa, como a estratificação de risco. Existe muita discrepância entre exames de PCI pré-dose, exames de PCI pós-dose, em definir quem é realmente um paciente iodo refratário. Eu vejo muito na nossa prática clínica, pessoas definindo o paciente como iodo refratário, aqueles pacientes que fizeram uma PCI de 2 mg/RIS negativa, e a gente nem sabe a qualidade real dessa PCI, então a gente tem que tomar muito cuidado em caracterizar um paciente como iodo refratário, né, porque você vai deixar de fornecer iodo para um paciente que talvez ainda tenha benefício. É muito discutível caracterizar um paciente como iodo refratário apenas pela quantidade de dose que ele recebeu. Então, existe um trabalho único dizendo que pacientes acima de 600 mg/RIS já deveriam ser considerados iodo refratários, isso é muito discutível. Às vezes o paciente ainda tem, sim, indicação de fazer iodoterapia, e nesses casos, o cálculo dosimétrico pode ajudar, ajustando a dose ideal para aquele paciente. O melhor parâmetro, no caso da refratariedade, seria a progressão, principalmente se a progressão for em vigência de iodoterapia. E esse também é um conceito dinâmico em relação à refratariedade, né? Esse paciente ele pode mudar essa refratariedade ao longo do tempo. Então, como uma hierarquia proposta, então, quais são os fatores que eu vou considerar para definir um paciente como refratário? São esses 7 fatores que eu gostaria de citar. Então, ausência de avidez do iodo numa PCI pós-dose, então, com doses maiores de iodo radioativo. Cuidado em caracterizar um paciente de iodo refratário em PCIs pré-dose, quando a qualidade da PCI ambulatorial ela é um pouco duvidosa. Pode-se caracterizar também um paciente que previamente tinha avidez, mas atualmente não tem mais. Avidez ao iodo em poucos focos e uma maior concentração de FDG nesses pacientes, ou então numa progressão de lesão em vigência de iodoterapia, também é um cenário bem característico de iodorefratariedade, naqueles cenários onde o paciente já extrapolou a dose máxima de iodo radioativo, e doença estável apesar de altas doses de radioterapia. Então, são vários
momentos que a gente, vários critérios que a gente pode utilizar para caracterizar a iodorrefratariedade. Eu acho que o paciente tem que preencher pelo menos um ou dois desses critérios para ser caracterizado. Eu destaquei aqui em negrito esses principais, na minha opinião. Então, nessa evolução, né, para a indiferenciação, onde antigamente esse paciente era praticamente condenado, não existia o que fazer para esse paciente, hoje em dia a gente vê um arsenal terapêutico bastante amplo, existem várias drogas sendo utilizadas, sendo testadas para esses pacientes que estão em algum grau de indiferenciação. Então, isso é bastante interessante, a gente tem que entender um pouco melhor esse cenário. Com certeza, as drogas de maior impacto são os inibidores de tirosina quinase, com 2 grandes trabalhos, né, o sorafenib e o levantinib, inclusive com um ganho de taxa de resposta, uma sobrevida livre de progressão de doença em relação à quimioterapia. Então, são as drogas mais utilizadas que têm um maior impacto clínico. Normalmente, a diferença entre elas é relacionada ao volume tumoral, então, utiliza-se normalmente o levantinib naqueles pacientes que ou já tiveram progressão em vigência de sorafenib, ou então que tem um volume de doença muito alto. Normalmente, inicia-se a terapia com o inibidor de tirosina quinase pelo sorafenib, mas tudo depende também de disponibilidade. A gente sabe que o sorafenib é um pouco mais fácil de conseguir na rede pública, e o levantinib a gente não tem essa disponibilidade. Então, a gente vê na prática a resposta em relação a essas terapias. Esse é um paciente nosso que foi seguido por PET-CT, e a gente vê que ao longo da utilização do levantinib, esse paciente teve uma resposta bem significativa, com redução do número de doenças. Então, isso são terapias que têm impacto, né, em qualidade de vida, em sobrevida livre de progressão nesses pacientes. E outras novas drogas vêm surgindo. Hoje em dia, mais drogas relacionadas à mutação dos pacientes, né? Então, a BRAF, a TRK. Então, naquele cenário de medicina de precisão, tratar a mutação e não só a histologia. Então, várias drogas estão sendo testadas, inclusive em associação. O que é interessante também é que essas drogas têm sido testadas no cenário de neoadjuvância. Então, quando você pensa em reduzir o volume tumoral para depois operar esse paciente, então, alguns trabalhos atuais têm tentado identificar se existe algum papel dessas terapias nesse cenário de neoadjuvância, e eu acho que isso também impacta para vocês, cirurgiões, também de forma bem decisiva. Então, tem bastante coisa nova acontecendo nesse cenário de iodoterapia em pacientes mais avançados e já, né, sem o impacto do iodoterapia. Essas novas terapias fizeram ressurgir, inclusive, a ideia da rediferenciação, né? No passado, a gente tentava utilizar o lítio para deixar esse paciente novamente ávido pelo iodo radioativo, e a gente tem acompanhado alguns casos onde a própria terapia com o inibidor de tirosina quinase tem permitido que esse paciente volte a captar o iodo radioativo. Esse é um caso nosso bem anedótico, uma paciente de prolongado segmento, né? Então, um paciente metastático, que deixou de concentrar iodo em algum momento, se tornou um paciente acompanhado pelo PET-CT com volume de doença significativo. A gente vê uma PCI negativa aqui, em que depois de um longo período de uso de inibidor de tirosina quinase, essa paciente começou a captar novamente o iodo radioativo. Tratou com uma dose elevada de iodo radioativo, e essa paciente respondeu nos PET-CTs posteriores. Então, esse cenário da rediferenciação também vem ressurgindo com essas novas terapias-alvo. Então, desculpa essa foto mal tirada, mas esse foi um dos slides mais importantes que eu vi no congresso da ATA do ano passado. Então, que o iodo refratário de hoje, ele pode ser o iodo responsivo de amanhã. Então, a gente não abandona a terapia com iodo radioativo definitivamente nesses pacientes, por isso que eu falo que é muito difícil classificar o paciente como iodo refratário, e pode ser que em algum momento ele volte a captar o iodo, principalmente quando a gente utiliza essas novas terapias que vêm surgindo, como, por exemplo, os inibidores de MEK. O serometinib, ele é comprovadamente eficaz em promover essa nova concentração do iodo radioativo nas lesões. Existem outras drogas também, outros inibidores de MEK, que podem fazer esse mesmo papel, como o dabrafenib, e a associação de drogas, como o inibidor de MEK, com o inibidor de BRAF, que também podem deixar, além de tratar as lesões não iodoconcentrantes, permitem que o paciente volte a concentrar iodo também. Então, em relação ao futuro, o dabrafenib, eu acho que é uma droga que tem bastante destaque nesses pacientes com algum grau de indiferenciação que podem voltar a rediferenciar, principalmente pacientes com BRAF positivo. Ele tem sido utilizado também como neoadjuvante em anaplásico, permitindo que se reduza o volume de doença e depois esse paciente seja
operado. Outra mensagem do futuro também são as terapias gênicas, principalmente aquelas terapias que buscam a restauração do P53 e do 5-HT de Nis, então permitindo também que o paciente volte a concentrar iodo radioativo. Eu acredito muito na combinação de drogas para esses pacientes. Existem trabalhos ainda com N muito pequenos, mas eu acho que isso é uma coisa que vai surgir ainda na literatura. E os testes genéticos não só no cenário pré-operatório, mas também no cenário de definição de prognóstico, para a gente entender melhor aqueles pacientes que eram microcarcinoma e evoluíram com metástase, ou aqueles pacientes que eram alto risco e evoluíram bem após uma iodoterapia. Eu não sou oncologista, mas como a gente, num grupo multidisciplinar, tem que entender de tudo, é muito importante saber o mapeamento genético desses tumores de tireoide e saber onde cada droga pode ser utilizada. Eu acho que as possibilidades, a gente conhecendo esse perfil molecular dos tumores, as possibilidades são infinitas. Agora, a gente precisa de estudos com maiores ensaios clínicos, com Ns mais significativos, para validar essas terapias e essas associações. Só para finalizar, uma outra alternativa que eu gostaria de demonstrar para vocês é uma outra droga, né, radionuclídica, que é utilizada, na verdade, para tratamento de tumores neuroendócrinos. Então, é um material radioativo ligando um análogo de somatostatina, que em alguns casos tem sido utilizado em pacientes terceira linha do câncer de tireoide iodo refratário, com resposta, inclusive, com queda de tireoglobulina nesses pacientes. Então, é mais uma opção terapêutica que a gente pode ter em relação a esses pacientes. Inclusive com ganho de taxa de sobrevida livre de progressão de doença nos pacientes que associaram essa terapia com o próprio octreotide frio. Então, uma nova aplicação desse tipo de material radioativo. Então, era isso que eu gostaria de falar. Meu e-mail está disponível para quem tiver alguma dúvida, quiser me compartilhar algum caso. Estou super à disposição. Tá ótimo, Roberta. Parabéns. Excelente aula, uma qualidade técnica muito boa. Se consegue notar o quanto você domina todo o tema. E já começaram a aparecer algumas perguntas aqui, Rô, para você. Legal. Eu vou começar com algumas um pouco empepinadas aqui. O Gatti, o Arthur Gatti, ele está perguntando assim, qual é a sua visão do impacto do fechamento dos centros de referências do SUS para o tratamento com radiodo? E durante a pandemia, isso. Então, ele até menciona que está com atraso cerca de 8 meses para tratar pacientes fazer a adjuvância das metástases. Então, como é que você está enxergando isso? Na verdade, os centros que tratam a iodoterapia hoje no Brasil, eles foram diminuindo ao longo dos anos, né, no SUS, né. A gente mesmo na Beneficência Portuguesa, a gente tratava SUS no começo, e depois de alguns anos a gente perdeu o quarto terapêutico e perdeu a possibilidade de tratar SUS desses pacientes. O cenário que eu enxergo hoje em dia é no HC, no ICESP, então a gente tem 7 quartos terapêuticos, a gente consegue tratar um volume significativo de pacientes, mas é claro, como a gente recebe pacientes do Brasil inteiro praticamente, a gente não consegue atender toda essa demanda. Uma coisa que foi interessante durante a pandemia é que o próprio CNEM, que é o órgão que regula essa questão de radioproteção, nos permitiu tratar pacientes com doses um pouco mais altas no âmbito ambulatorial. Então, a gente não precisava internar esses pacientes para tratar com iodoterapia. Então, a gente conseguia, essa disponibilidade do quarto realmente nos atrapalha, a gente não consegue tratar um N muito grande de pacientes, mas nesse cenário da pandemia, apesar dessas restrições de fornecimento, muitos lugares fora de São Paulo e fora dos grandes centros não recebiam iodo radioativo, porque não tinham meios de transportes para receber, que é principalmente aéreo, né? Então teve essa questão também de disponibilidade do material radioativo, mas a gente teve um ganho em relação a isso, porque a gente pôde tratar pacientes com doses até maiores, chegando até quase 100 mg/RIS, mesmo no ambiente ambulatorial. Isso já acontece nos Estados Unidos de forma rotineira, e a gente gostaria que isso vingasse aqui no Brasil pós-pandemia. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear tem lutado em relação à CNEM para que essa medida seja levada pós-pandemia para nosso âmbito. Para uma rotina, né? E você espera em quanto tempo que os serviços comecem a normalizar a demanda, como era antes da pandemia? Difícil saber. Acredito que mais de um ano isso para normalizar.
porque, inclusive, como a gente tem equipes multidisciplinares tratando esses pacientes, às vezes no ICESP o paciente passa na endocrinologia, na cirurgia de cabeça e pescoço, na medicina nuclear, então o paciente não consegue passar em todos esses lugares e acaba travando em algum momento o tratamento do paciente. Tá bom. E chegou uma outra pergunta aqui do Dr. Antônio Gonçalves, o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Ele perguntou assim: você trata diferente o paciente com o mesmo estadio? Ou seja, um paciente tem o mesmo estadio, mas um de 25 anos e um de 60 anos? Deve-se considerar a idade como critério para a radioiodoterapia? Sim, com certeza. Eu trato esse paciente de forma diferente, então a gente sabe que o cutoff é 45 anos, né? E a gente tenta somar o máximo de informações para esse paciente. E a idade é uma informação bastante importante, principalmente porque o câncer de tireoide em pacientes muito jovens, a gente sabe que o prognóstico até é um pouco pior do que pacientes um pouco mais idosos. Então, esses pacientes a gente trata de uma forma diferente, a gente tenta fazer uma dose mais efetiva inicial, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pesa tanto a mão, não repete essa dose de forma tão menos espaçada, porque a gente sabe que esse paciente vai viver mais e ele vai precisar de outras doses no futuro. Então, pacientes mais jovens, a gente segura um pouco as redoses desse paciente, o máximo que a gente pode, porque a gente não quer gastar todo o iodo que a gente pode dar para esse paciente em termos de atividade, né? Então, é um balanço bastante difícil. Um paciente provavelmente com pior prognóstico, mas que, ao mesmo tempo, vai viver muito tempo e a gente vai ter que tratar ele por um período muito prolongado. Talvez os testes moleculares consigam nos ajudar melhor a triar. A selecionar, né? Tá ótimo. Obrigada pela pergunta, doutor Antônio, sempre querido. E, Rô, uma pergunta de cunho prático, realmente. Por exemplo, quais são as informações adicionais que a gente pode ter sobre o estadiamento TNM que é necessário para o cirurgião encaminhar para o médico da medicina nuclear? Porque muitas vezes eles só solicitam o tratamento pré-dose e não dá mais nenhuma informação do anatopatológico e dificulta que aí, quando chega o serviço de vocês têm que garimpar essa informação. Então, como é que o cirurgião pode ajudar mais o serviço da medicina nuclear em relação a esses casos? Essa interação com o cirurgião é super importante, né, Juliana? A gente tem isso no nosso serviço, mas isso não acontece de forma rotineira em todos os serviços. Uma informação importante foi a dificuldade que o cirurgião teve durante a cirurgia. Então, se ele realmente tirou toda a tireoide, fez uma total, ou se ficou algum remanescente mais significativo, a ponto dele não conseguir, porque ele ficou com medo de lesar algum nervo, alguma estrutura mais nobre. Então, essa troca com o médico nuclear é bastante importante. Então, olha, esse paciente realmente eu fiz uma total, eu tirei vários linfonodos, ou então esse paciente eu fui um pouco mais econômico por vários motivos, dificuldade técnica. Esse feeling que vocês têm durante a cirurgia é importante passar isso para o médico nuclear que vai tratar o paciente, porque a quantidade de remanescente também é importante para a gente definir a dose que a gente vai ter. E também outra informação importante é a tireoglobulina pós-cirúrgica, né? Muitos pacientes vêm para a gente sem essa tireoglobulina pós-cirúrgica. Normalmente a gente faz a iodoterapia 2 a 3 meses após a cirurgia. A gente não, no nosso serviço não faz antes disso, por conta do processo inflamatório cicatricial que acontece, e para a gente também ter um valor de tireoglobulina pós-operatório. Pelo menos 1 ou 2 valores dessa tireoglobulina para a gente entender quem é o paciente. Porque às vezes é um paciente de baixo risco, mas ele tem uma tireoglobulina pós-operatória de 12. Sim. Então, esse paciente realmente não é baixo risco, né? Então, essa tireoglobulina pós-operatória também é uma informação interessante, que se vier... Desde que não tenha sobrado muito resto, né? Desde que não tenha sobrado muito resto, exato. Mas essa interpretação também, junto com o cirurgião, nos facilita a interpretação do paciente, né? Estratificar o paciente. E existem situações na qual vocês pedem um ultrassom de controle para avaliar se ficou um resto grande ou não? Na prática, eu peço muito pouco ultrassom na nossa rotina, nos meus colegas também a gente não tem essa característica, porque a gente sabe que o ultrassom, até 6 meses depois da cirurgia, ainda tem um processo cicatricial acontecendo. Depende muito de quem vai fazer esse ultrassom. A gente nem sempre tem um ultrassonografista dedicado para tireoide, que faça só tireoide ou só região cervical. Então, às vezes a pessoa vai lá, tireoidectomia total sem linfonodos. Então, a gente não tem tanta informação. Então, se eu tenho dúvida, eu prefiro fazer uma PCI pré-dose nesse paciente, mais do que fazer um ultrassom. Porque a PCI vai me fornecer ao status funcional daquele remanescente, inclusive. Se o remanescente é significativo,
e se ele realmente funciona a ponto de eu ter que tratar ele com iodo radioativo. Então, nesses Tá casos, a ótimo. gente lança mais a mão do PCI do que da própria ultrassom. Tá bom. Pô, e aqui tem uma pergunta do Arquimedes. Boa noite. Para que paciente usamos o TSH recombinante em vez de fazer a privação da levotiroxina? Na minha prática clínica, eu uso em todo mundo, sempre que possível. Que significa sempre que o paciente pode pagar ou que o convênio paga. Por quê? Porque a gente vai reduzir essa questão da hipotireoidismo do paciente, então vai melhorar a qualidade de vida do paciente, principalmente naqueles pacientes mais idosos, que são pacientes que podem ter algum prejuízo em relação ao hipotireoidismo, ou pacientes ativos que trabalham, precisam do nível de atenção maior no trabalho, que não podem entrar em hipotireoidismo. Então, assim, eu sei que é muito controverso isso na literatura, vários trabalhos não indicam a utilização do TSH recombinante em pacientes metastáticos, a gente utiliza inclusive em crianças, em pacientes metastáticos, e a gente acredita que isso seja melhor para o paciente do que a supressão de hormônio por um mês e o paciente entrando em hipotireoidismo. Então, assim, isso como é muito controverso na literatura e a gente enxerga que essa elevação do TSH, ela é efêmera, então ela não vai estimular o tumor por muito tempo, mas vai permitir que o tumor receba esse iodo radioativo, a gente acaba fazendo em todos os pacientes sempre que possível. Claro que no SUS isso não é possível, então o paciente tem que entrar em supressão hormonal, né? E a gente vê várias complicações relacionadas ao hipotireoidismo nesses pacientes do SUS que entram em hipotireoidismo, isso é bem real, né? Tentar retroceder um pouco no tempo em relação ao tratamento, né? Ah. E o doutor Antônio ainda está perguntando mais uma. Ele está no baixo risco, é a pergunta dele. A PCI diagnóstica estimulada pode ser mais um dado para indicar radioiodoterapia? Se sim, qual seria o valor dessa captação indicativa da radioiodo? A gente não tem um valor de captação que acima disso a gente indica, abaixo disso a gente não indica. O que a gente tem na literatura são valores de porcentagem de captação acima de 20%. Esse paciente provavelmente deve ir para uma recirurgia. Então, assim, a quantidade de remanescente é tão significativa a ponto do iodo não conseguir tratar esse paciente. Mas definir se o paciente vai ser tratado ou não só pelo grau de captação, a gente normalmente não faz isso. Se o remanescente é bem uma dose de 30 até 50 miliquilos, a gente vai resolver o problema do paciente. O importante é ter em mente que nem sempre na PCI de 1 ano, de 6 meses, a gente vai conseguir ver uma resolução total do remanescente. Pode ser que o paciente ainda tenha que adicionar a supressão do TSH para conseguir ter esse benefício máximo depois de 1 ou 2 anos. Tá. E, Rô, como é que você vê, qual que é o papel da PCI pré-dose terapêutica? Você acha que dá para fazer um mix com o cálculo dosimétrico? O cálculo dosimétrico é tão inviável para a gente fazer de rotina em nossos pacientes, embora me parece que pela literatura eles sejam mais eficazes, né? Sim. Do que você dá a dose estimada, por exemplo. Na verdade, assim, é bem difícil de introduzir isso na prática diária, ainda mais a gente que tem um volume grande de pacientes de tireoide, porque a gente tem que ter pelo menos 3 imagens, de 3 a 4 imagens daquele paciente para a gente conseguir calcular esse valor exato de dose. Então, assim, eu não indicaria para todos os pacientes da minha prática diária. O que tem indicação naqueles pacientes que vão retratar, então vão ser novamente expostos ao iodo radioativo, então para a gente não gastar também uma quantidade de dose muito significativa para esses pacientes, então pacientes que são metastáticos, que têm um volume de doença significativo e vão precisar tomar outras doses do iodo radioativo, então vale a pena a gente fazer o cálculo dosimétrico nesses pacientes, a gente inclusive poupar, né, esse paciente de tomar uma dose adicional não necessária. Esse paciente tem sim indicação, e crianças, né, crianças também seria interessante que essas crianças vão viver por muito tempo, apesar de a gente não ter evidência na literatura de segundas neoplasias, de infertilidade, a gente sabe que a exposição à radiação sempre é um risco, né? O problema no Brasil é que a gente não tem o iodo 124, que é um iodo que a gente faz imagem de PET-CT, que seria o melhor iodo para a gente conseguir fazer o cálculo dosimétrico. A gente não tem isso disponível no Brasil, e até fora do Brasil é pouco disponível. A gente teria que fazer uma imagem de PCI mesmo e replicar essa imagem de PCI durante 3, 4 dias para conseguir obter uma informação. Não é impossível, mas na prática diária praticamente ninguém faz. É bem difícil mesmo. Então, a gente deixa para esses casos de pacientes mais avançados. Tá bom. E o Fernando Norberto está perguntando, está falando, parabenizando, excelente aula, parabéns. Quanto à dieta pré-iodoterapia,
além da privação de iodeto, sal iodado, existe algum embasamento na literatura para recomendar dieta bastante restritiva? Aí ele dá o exemplo de leite, corante, oleaginosas, etc. Tem Sim, esse embasamento? tem. Existem trabalhos na literatura, inclusive um trabalho grande do pessoal lá do HC, da USP, que fala da eficácia da dieta pobre em iodo restritiva em conseguir que o paciente tenha um ganho de captação nas lesões, principalmente pacientes metastáticos. Isso é real. O que é importante se falar em relação à dieta é que a dieta também, o tempo de dieta deve ser individualizado para cada paciente. No nosso serviço privado, a gente faz uma semana só de dieta restritiva. A gente sabe que o grau de entendimento do paciente da dieta é diferente do SUS. Então, no SUS, a gente acaba estendendo um pouquinho mais o tempo de dieta, porque o paciente tem um grau de entendimento, de compreensão um pouco diferente. Mas se o paciente compreende muito bem a dieta e faz de uma forma efetiva, uma semana é mais do que suficiente. Então, a gente prefere ser mais restritivo e durar menos tempo a dieta do que ser uma dieta mais abrangente, mas que dure 3 semanas, né? Sim, sim, como era antigamente, né? É. E o Valdenor Feitosa está perguntando, boa noite, qual é a dose máxima de iodo que a doutora já realizou? Aí tira parabéns pela aula também. Obrigada. Eu já vi alguns pacientes tomando mais de 1 kg de dose terapêutica. 1 kg e meio foi o máximo que eu vi de uma paciente lá do HC, muito metastática, que não morreu de câncer de tireoide. E eu já vi pacientes que tomaram menos dose do que isso e tiveram, por exemplo, eu tive um paciente que teve um osteosarcoma após 900 miliquirris, mas ele fez radioterapia no local onde ele teve osteosarcoma. Então, a gente não sabe até hoje se foi a radioterapia ou se foi o iodo radioativo. Sim, mas eu já vi pacientes tomando dose acima de 1 kg, isso era bastante comum no passado, né? Hoje em dia, com essas terapias-alvo, a gente acaba lançando mão dessas terapias-alvo nesses pacientes, porque antigamente não tinha o que fazer, então a gente dava iodo até o máximo possível. Hoje em dia, a gente associa com terapia-alvo, terapia de inibidor de tirosina quinase, então a gente consegue não dar uma dose tão elevada de iodo radioativo para esse paciente. Faz um manejo não tão tóxico, né? A não ser pelos efeitos colaterais da terapia-alvo. Porque a terapia-alvo também não é isenta de efeitos adversos. E um dos problemas é que quando você cessa a terapia-alvo, faz um burden no tumor, né? Exato. Ele explode. Dois casos que você apresentou, eu conheço muito bem. É verdade, são seus. Meu Deus. E a Aline Miyazaki está perguntando, boa noite. A tomografia com contraste iodado pode interferir no tempo para fazer a radioiodoterapia? Uma ótima pergunta. Sim, a gente tem um tempo de 3 meses entre o uso do contraste iodado e qualquer tipo de utilização do iodo radioativo, tanto para preceito e diagnóstico quanto para dose terapêutica. O ideal seria a gente fazer iodúria no paciente. Pode ser que antes disso o paciente tenha uma redução do nível de concentração do iodo não circulante. Mas a gente não faz iodúria na prática, é super difícil de fazer iodúria, é caro, nenhum convênio cobre, então a gente acaba utilizando um tempo empírico de 3 meses. O que eu acho interessante na pergunta dela, só para acrescentar, é que muitos médicos têm o receio de utilizar a tomografia com contraste no estadiamento do paciente, pensando na iodoterapia. Sim, sim. A gente não contraindica isso, porque, inclusive, isso pode aumentar, né, a resolução de vocês em relação à cirurgia, então pode descobrir linfonodos que não foram vistos no ultrassom. Então, naqueles pacientes de risco mais aumentado, é indicativo de fazer tomografia com contraste no pré-cirúrgico, mesmo porque a gente só vai fazer a iodoterapia depois de 2 a 3 meses. Então, a gente já vai naturalmente esperar esse tempo, né? Então, não adianta deixar o paciente em supressão hormonal e não adianta deixar o paciente sem a tomografia, sem o benefício da tomografia no pré-operatório, porque a gente não vai fazer a iodoterapia na sequência. Né? Sim, ok. E o Otávio Iavaroni, um abraço para o Otavinho, ele está falando, boa noite, parabéns pela aula. Pacientes com metástase óssea respondem bem à radioiodoterapia? A gente sabe que a resposta em lesões ósseas ela não é tão boa quanto em outras lesões viscerais, por isso que a gente normalmente, em lesões ósseas, dá mais iodo para esses pacientes, então dose de 250 até 300 miliquirris. Então, sempre que possível, se o paciente é elegível de cirurgia, se é um local para cirurgia, a gente opta por operar, mandar esse paciente para cirurgia para retirar o máximo de lesão possível, porque a gente sabe que o iodo vai ser mais efetivo. Ou então, se o paciente não pode fazer cirurgia por contraindicação cirúrgica, ou então porque o local não permite, a gente tem também indicado várias terapias direcionadas, então ablação, crioablação, para essas lesões ósseas. Tá bom.
Rô, e para encerrar, devido ao adiantado da hora, Tá? você acha que fazer o PET-CT com FDG para determinar o grau de diferenciação do tumor, mais uma PCI, seria o ideal para esses pacientes nossos de grau intermediário e alto risco? Sim, eu acredito que sim. A gente tem feito isso muito na nossa prática diária e a gente tem descoberto coisas assim bem interessantes. Então, a gente tem conseguido estratificar esses pacientes de forma mais adequada. Pacientes que tinham indicação de tomar 100 mg foram para recirurgia porque descobriram linfonodos à distância. Pacientes que se tornaram alto risco. Então, esse combinado PCI mais PET-CT, a gente eu acredito muito na eficácia dessa combinação, porque a gente vai conseguir identificar status funcional da doença, então se tem doença iodo concentrante ou não, e anatomia, se tem doença estrutural que o iodo não vai conseguir tratar. Inclusive, para o segmento do paciente, a gente dá o iodo para o paciente, já encaminhar ele para terapia-alvo mais rapidamente, não esperar o paciente progredir, isso também é importante. Então, a gente não fica segurando esse paciente na iodoterapia sabendo que ele tem doença estrutural. Sim, pode virar de rotina isso, né? Com certeza. Tá ótimo, tá Os bom. convênios pagam, né? A maioria paga. Sim, Esse sim. combinado. Esse combinado no serviço privado, eu creio que seja uma boa opção. Ainda faltam mais estudos, mas parece que a rotina vai ser essa, para a gente ter essa determinação, né, do grau de diferenciação e a parte anatômica. Mas para a parte pública ainda nós estamos um pouco atrasados, eu diria uns 30, 40 anos atrasados com toda essa história. Então, as políticas públicas têm que mudar bastante aqui no Brasil. Não é falta de vontade, né? Não. E não é falta de estrutura, eu acho que é mais gerenciamento mesmo. Na verdade, a gente teria trabalhos de custo-efetividade que provavelmente ajudariam a comprovar que o SUS deveria pagar esse tipo de... Sim, sim. Vou fazer a última pergunta aqui do Franco Novelli, um abraço. Aqueles pacientes localmente avançados que precisem de radioterapia e radioiodoterapia, a terapêutica adjuvante inicia com radiodo e realizam com recombinante? É essa a pergunta dele. Sim, a gente sempre começa com iodo radioativo, porque inclusive a radioterapia pode reduzir a chance do iodo concentrar. Então a gente sempre brinca com o Gil lá, que é o nosso radioterapeuta, nunca faça radioterapia antes do meu iodo, né? Meu iodo Sim, sempre primeiro. E nesses briga com casos, ele. mesmo localmente avançados, a gente usa o TSH recombinante também para estimular e acrescentar valor na iodoterapia. Franco, um dos motivos também é porque a radioterapia ela acaba ocasionando uma fibrose, diminui a circulação, a vascularização, perdão, e com isso a capacidade do iodo chegar no tecido-alvo. Então é por isso que deve sempre iniciar com radioiodo e depois o planejamento com a radioterapia normal. Bom, então vamos encerrar aqui. Nós estivemos aqui com a aula da doutora Roberta Zupani Morgado sobre radioiodoterapia, as indicações e evidências atuais. Doutora Roberta, muito obrigado pela sua apresentação, por dividir conosco a sua expertise, a sua experiência. Parabéns pela aula, foi excelente. Pode ver como todos estão elogiando agora. E, por favor, sinta-se, embora estemos em pandemia, sinta-se agraciada e em futuros convites aparecerão. Tá? Com certeza, Muito obrigado, Ron. Obrigada a Tchau. vocês pelo tempo. Sim.